Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Estou muito feliz aqui em estar realizando mais um episódio aqui do podcast. Muito obrigado. Hoje com um convidado super especial, Guilherme Paludo. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Maravilha, obrigado. Por aqui tudo bem. E é uma satisfação estar com vocês para a gente trocar algumas ideias, trocar algumas experiências, né? Acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Guilherme Paludo é advogado, contador e auditor formado pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Finanças e Controladoria, MBA em Gestão de Negócios pela USP, Universidade de São Paulo. Guilherme também é fundador da PPA Lau Paludo e Pascoal Advocacia, que atua nos setores tributário, de planejamento e gestão corporativa. Também é fundador da Pepocom Contabilidade, com foco em BPO, folha de pagamento, RH e Auditability Service. Além disso, é diretor executivo da EDEFAC do Paraná e presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Paraná e membro fiscal da Lactec. Uau, Guilherme, que currículo! Parabéns. Bacana, obrigado. Legal, né? E aí, conte, começando, né, a tua trajetória para chegar onde você chegou. Pois é uma trajetória um pouco diferente, né? Porque quando a gente inicia a graduação de Direito, normalmente a gente pensa em se especializar numa área do Direito e seguir, né, bastante focado, né, nessa área, se especializando. E quando eu comecei a trabalhar e me deparar um pouco mais, né, com as rotinas das empresas, porque eu comecei trabalhando com direito tributário empresarial, e isso me levou a ter um contato maior com as empresas e eu senti uma necessidade muito grande de entender um pouco mais o dia a dia delas. E foi daí que eu comecei a cursar contabilidade, depois que eu me formei, e fui para a auditoria independente para conseguir entender também da operação. E hoje eu, né, trabalho preponderantemente aí com planejamentos estruturais e financeiros, né? Então eu trago dessa minha trajetória, né, dessas experiências, as ferramentas que eu utilizo nos meus planejamentos. Legal. E você também atua no direito internacional, né? Direito internacional, perfeito. O que especificamente em que área você atua? Assim, como especialidade é tributação internacional, mas hoje, né, como o tributário no Brasil é uma matéria muito relevante, né, o impacto é muito alto, eu trabalho muito com planejamento. Então, nós trabalhamos desde o início da empresa, né, desde do dia zero que o investidor ele quer abrir um negócio ou ele já tem a sua indústria fora e quer abrir uma subsidiária no Brasil, vai entender aonde que ele vai se estabelecer, qual que é o tipo de operação que ele vai desenvolver. Se vai fazer uma indústria no Brasil, se ele vai fazer uma representação comercial ou vai trabalhar com algum representante, né, ou simplesmente comprar para revender. E a partir dessa análise, né, de viabilidade do negócio, a gente pensa, vou me estabelecer no Paraná? Tem um regime especial que vai permitir, né, um benefício de CMS. Eu vou para São Paulo, eu tenho um mercado consumidor muito grande, mas é um estado que não dá nenhum benefício. Então, assim, a gente vai fazendo as composições, né, para entender qual que é o tipo de atividade e onde ele vai estar melhor situado para poder usufruir de benefícios tributários, questões logísticas, né? Então, acho que é um estudo bastante amplo, né, mas o foco é trazer para o investidor, né, subsídios para tomar a decisão de onde começar o seu negócio. Legal. Muito bacana mesmo. Você também atua com empresa de transferência? Filiais de empresas que estão lá fora? Ou está aqui, vai para fora? Bastante, né? Hoje o preço de transferência, inclusive, é uma matéria bastante polêmica, né? Porque o Brasil, se aproximando da OCDE, mudou a legislação dos preços de transferência. Então, ele começou a ser obrigatório a partir de janeiro de 2024. E poucos estão preparados para atender essas regras. Sequer um formulário a gente tem hoje para saber como que a gente vai declarar. Mas sabendo que se aproxima das regras internacionais, a gente já tem um norte, né, de como trabalhar.
E a dificuldade é que você não pode mais fazer autonomamente. Você precisa da tua matriz, você precisa do teu grupo, né, econômico para poder fazer a tua declaração. Então, é uma matéria, eu diria, espinhosa essa, né? Muito boa, né? Na matéria de concessões, que o país ele teve um momento no país que ele teve uma grande força, né? Questão das privatizações, das concessões. E vieram muitas empresas da Europa, principalmente, né? Onde pegaram portos, aeroportos, né? Enfim, toda a infraestrutura do país. Como que é feito essa... De forma bem básica mesmo, como que é feito? Eles ganham a licitação, aí eles têm que abrir a empresa aqui, uma subsidiária, vamos dizer assim, e aí fazer toda a operação. Esse é um caso bem interessante, Rogério, que eu tive uma experiência, né, bem legal de poder acompanhar um processo desse, de privatização, né, da concessão do aeroporto de Porto Alegre e de Fortaleza, que foi... a licitação ela foi ganhada pela Fraport, né, que é um grupo muito grande, que tem concessões no mundo todo, e vieram para o Brasil. E foi um movimento muito interessante, porque eles ganharam a concessão e rapidamente tiveram que montar a sua estrutura no Brasil para rapidamente assumir o aeroporto. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu de junho de 2017 a dezembro de 2017 para 1º de janeiro de 2018 eles assumirem. Caraca. E foi algo bem desafiador, porque pensando na indústria, né, de aeroportos no Brasil, era 100% dominada pela Infraero. Então, como você consegue bons profissionais para trabalhar na iniciativa privada quando 100% da mão de obra estava alocada dentro, né, do funcionalismo público, dentro da Infraero? E nesse processo nós, né, trabalhamos desde a constituição das empresas, contabilidade. Eu interinamente assumi como CFO da empresa, né, fazendo a gestão do caixa, assinando os cheques, né, tudo com grande compliance. E também fui o responsável pelo RH. Então, nesse período aí de 4, 5 meses, eu assinei quase 400 carteiras de trabalho, né, de admissão de funcionários. Então, foi um processo muito intenso. E foi muito, assim, interessante se deparar, né, com a rotina que o aeroporto tinha, né, com a administração pública na frente, comparado com o que nós teríamos com a iniciativa privada. Dando apenas um exemplo, que é da parte do RH. Para gerir os funcionários que estavam no aeroporto, a Infraero tinha cerca de 40 pessoas no RH. E quando a Fraport veio, dentro do nosso planejamento, né, nós recomendamos 6 e eles liberaram 3. Imagina a diferença de 40 funcionários no RH para 3. No final conseguimos, né, contratar mais porque eles entenderam, né, pela perspectiva do alemão, que o Brasil é um pouco mais complexo, especialmente na parte de folha. Mas assim a gente já vê, né, um pouco como é o universo da administração pública, que ele é mais complexo, né, talvez menos eficiente comparado com a iniciativa privada. Mais pesado, né, mais robusto, né? Então esse foi um trabalho bem bacana, né, foi muito intenso, e aí a gente conseguiu trabalhar né, esse processo de profissionalização do aeroporto pela perspectiva da iniciativa privada. Isso se reflete daí nas concessões, nas privatizações. Então, é um processo interessante. E depois, né, que eles assumiram, em 2018, nós conseguimos ver também o salto qualitativo do aeroporto, né? A infraestrutura sendo modernizada, os serviços mais, né, eficazes. Então, foi um processo de muito sucesso. Apesar de hoje estar alagado o aeroporto, né, que dá até uma tristeza, né, ver os vídeos de como está. E como que esse grupo empresarial, né, eles, quando eles entram num país como o Brasil, onde a gente tem grandes dificuldades de operação tributária, de operação, né, até de empresarial mesmo, propriamente dito,
como que, você que trabalhou muito perto ali, como que eles enxergam isso quando eles entram numa concessão como essa? Acho que ele quis dizer assim, a sensibilidade cultural, né, do Brasil em relação a outro país. Isso. Cultura, né? Isso. Exatamente isso. É muito desafiador a gente conseguir explicar o que é, né, o nosso ambiente empresarial. Na parte, quando assim, a gente fala do tributário, já é bem desafiador. Quando a gente fala da legislação trabalhista, é uma coisa assim que eles não conseguem entender. Pegando assim, eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que é legal para mostrar. Um dos nossos clientes, ele teve, né, em determinado momento, 4 reclamatórias trabalhistas. Quanto tempo? Algo em torno de ali uns 6 meses. Teve 4 trabalhistas. E para ele isso é inédito, né? Para 500 empregados. Então, para nossa perspectiva, é relativamente baixo. Certo. Só que foi aberta uma sindicância, né? A matriz quis entender por que tiveram ações trabalhistas. Porque isso não existe lá, né? Então, essa perspectiva de você ter um litígio, né, um contencioso trabalhista depois da demissão do funcionário, é algo para eles assim que eles têm que entender aonde que está a falha desse administrador. Esse é um exemplo, né? E para não demitir o administrador que está aqui, né? O tributário é a mesma coisa. Como que uma empresa leva um auto de infração? Como é que pode ser autuada? E o Brasil hoje é o país que mais tem, né, contencioso tributário, né, comparado com o PIB. Chega a ser 3 vezes maior do que o segundo colocado. A reforma trabalhista, ela tentou resolver um pouquinho disso, mas ainda existe bastante. Né? Ela melhorou bastante, né? Então, hoje, a gente vê ações que são muito mais consistentes. Mas onde que está a dificuldade? Isso é algo que eu trago bastante, né, para os nossos clientes. Que a gente sempre tem, né, até na literatura, né, na doutrina, quando a gente estuda direito do trabalho, a gente sempre entende, né, que é, de um lado, o empregador, né, querendo pagar menos e ter mais resultado, e o empregado, né, ter uma jornada menor, recebendo mais. Né? Simplificando muito, balança, são os dois lados da balança. Só que a gente não tem só os dois lados da balança, porque tirando quase 50% dessa relação é o fisco, que leva imposto de renda, que leva contribuição previdenciária. Então, para um funcionário hoje ganhar 10, o empregador tem que pagar 20. Né? Então, isso distorce muito essa relação. E daí entra mais uma vez a nossa dificuldade em comunicar isso para a matriz estrangeira. Porque é tão caro ter funcionário no Brasil. E daí vem uma ótima iniciativa de desoneração da folha, para que eu pague sobre o faturamento. Então foi uma medida já de muitos anos atrás que, sabe, trouxe um novo fôlego, né, para diversos setores, e agora foi revogado. Foi revogado. Daí o Congresso brigou para manter. Daí judicializaram. Daí agora voltou. Mas você vê como que é, assim, instável, como é inseguro, né? Como é que eu vou falar para um CFO, um controller, que a regra mudou, né? Ela devia ser prorrogada, foi vetada pelo presidente, daí o veto caiu com o Congresso, de repente veio uma medida provisória, a medida provisória é combatida, né, no Congresso, de repente judicializa, o STF manda aplicar a medida provisória e agora o STF volta atrás, fala que não era nada daquilo, e aí? O que a gente faz, né? Pois é. E aí veio o investimento, né, que poderia estar sendo aplicado de forma, né, constante. Essas mudanças de opiniões é complicado. É muito inseguro, né? É uma insegurança jurídica. Esse é o termo, insegurança jurídica. Insegurança jurídica, o custo Brasil, todas são assim, jargões que a gente usa muito, né? Fala, pessoal, não tem como explicar isso, senão é custo Brasil, é compliance e obrigação acessória. Como que pode, né, um entendimento jurídico mudar assim em tão curto espaço de tempo? Daí como que você faz com os julgados anteriores, né?
Justamente. Porque você mudou a interpretação, então quer dizer que foi jogado errado antes. Como justificar, ou antes foi certo e agora está errado. Né? Qual que é o certo? Como justificar voltar atrás da mesma decisão, né? Mas percebe-se que houve uma evolução, né? Dos 10 anos para cá, parece que deu uma oxigenada, né, na legislação. Deu. Você percebe isso? A gente tem evoluído, né? Eu vejo assim que em muitos aspectos a gente está muito melhor, né? Se a gente pensar o quanto a gente sofreu para hoje ter uma declaração, uma nota fiscal eletrônica, uma declaração que é o SPED, que é totalmente automatizada, tem um custo a se pagar por isso, né? Investimento em sistema, investimento em contabilidade, investimento em consultoria, ele é muito grande. Sim. Por outro lado, você tem obrigações que são automáticas, né? E, enfim, trazem muita facilidade hoje para as empresas. E também para a consultoria, quando a gente vai fazer um trabalho de analisar os números da empresa, né? Identificar se a apuração está correta. Então, a gente deixa de pegar os livros e passa para as declarações, já joga em softwares especializados, o resultado vem automático. E ganha na competitividade. Né? Exatamente. Então, a gente consegue trazer otimização tributária. Então, empresas de grande porte ou empresas bem assessoradas operam com otimização tributária. Às vezes até adequam a sua formatação, né, a sua estrutura para poder usufruir de melhores benefícios. Sim. Mais um exemplo, né, que foi muito emblemático, o McDonald's, que vendia sorvete. E de repente parou de vender sorvete e hoje vende massa. Né? Qual que é a diferença? Da composição do produto. É quase 10% de redução de carga tributária. Sim. Para que você venda exatamente a mesma coisa, só que com outro nome. Que é o que aconteceu também no bombom, né? O bombom, por que você não abre mais o bombom daquele jeito e ele vem fechadinho? Porque você conseguiu dar outro enquadramento. Daí a gente fala que é o NCM, né? Que é o código do produto. Mudou o código, muda a tributação. E quem vai dizer qual é o código correto, né? Aí está a receita do planejamento tributário, né? Esse é o planejamento tributário. Esse é um dos aspectos que a gente trabalha, né? E a lista é gigante, né? O NCM tem centenas de números. Milhares, né? Milhares. Pegando um gancho aí já nessa questão um dos pontos, né, que você trabalha, fala um pouco das áreas que você tem formação na auditoria, na contabilidade e na advocacia. Dentro do escritório, eu imagino aqui que você trabalha nas 4 áreas, porque elas se interrelacionam e também fecham um ecossistema onde você consegue dar para a empresa um suporte completo. Exato. Estou falando certo? Não, é exatamente isso. Quando a gente pensa, né, numa perspectiva pura da advocacia, já vamos ali para um contencioso, né? E eu tento fugir do contencioso. Eu acho que é o último caso você vai litigar, né? Vai brigar. Então, dentro da advocacia, a gente traz o tributário, que ele é fundamental, né, para qualquer análise. Hoje você não opera no Brasil sem ter, né, uma boa percepção da carga tributária. E o societário, né, que é o que vai definir aí as estruturas empresariais. Então, são 2 ferramentas que a gente traz para dentro do planejamento. Na contabilidade, daí a gente vai ter os números, né? Como que a gente está operando, quais são, né, as escriturações. Então, a gente entende pelos números, controle de estoque, ativos, como que a empresa está estruturada. E fazendo análise, né, dessas 2 figuras, e juntando também aí uma análise da operação em si, processo, produto, como que é feito, né, como é que a cadeia está estruturada, a gente vai para essa análise financeira, que é trazer os resultados. O que é mais viável? Né? Olhar para o meu fornecedor, que ele também paga impostos. Qual que é a tributação dele? Isso vai me dizer qual que é o custo dele, né? Para eu poder negociar uma melhor margem com ele. Assim como o meu cliente. Meu cliente é consumidor final, né? Ele vai tomar crédito de ICMS ou não? Isso é custo ou não? Porque às vezes eu mudo alguma percepção do meu produto e deixo de ser um fornecedor e passo a ser um prestador de serviço.
que embute o produto dentro da prestação de serviço. E a questão da bitributação? Você falou de ICMS, cadeia produtiva, vários recolhendo o mesmo imposto, né? A questão depois para restituir esse valor, né? Ou de repente não pagar, né? A restituição esquece, né? É muito difícil conseguir recuperar valores, né? Pelo menos nessa modalidade de restituição que é dinheiro em caixa. O que a gente consegue muito é fazendo uma análise da operação pedir o pagamento. Pedir o crédito para depois abater a compensação. Isso daí é muito comum, mas não decorrência de pagamento errado. Pagou errado, no Brasil você paga 2 vezes. Né? É o que acontece. Infelizmente. Então, a gente faz muito trabalho de levantamento de crédito, né? de avaliação como que está a estruturação do negócio. Mais um exemplo, né? O importador compra o produto da matriz e revende. Revenda de produto importado em operação interestadual está sujeito à alíquota de 4%. Mas eu pago 18% na importação. Se eu pago 18% na importação e vendo a 4%, o que acontece? Eu fico acumulando crédito. É caro para mim. Né? O melhor é usar todo o meu crédito e não acumular. Mas eu fico acumulando. Mas, às vezes, o meu produto está sujeito a um tratamento que me permite aplicar a alíquota cheia. E é algo muito específico. Né? Você olhar se tem um ex-tarifário para aquele NCM. E, às vezes, eu estou perdendo a oportunidade. Mas eu fiz errado. Paciência, é só daqui para frente. Então, o que passou, passou. Mesmo que eu pudesse ter... Mesmo que você gerou um crédito, você não consegue compensar numa nova compra? Eu vou pagando, porque toda vez que eu importo, eu pago no desembaraço. Antecipadamente, né? E credito. E daí eu tenho a minha saída que não dá vazão a esse crédito. Certo. Importei, paguei de volta, acumulei crédito, paguei, acumulei crédito. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem em função da guerra dos portos. E aí entra mais uma vez o aspecto tributário da briga entre os estados para quem tem o melhor benefício para atrair as empresas. Sim. Então deve ter empresas que têm milhões aí de créditos que não conseguem usar. Tem milhões de créditos que não conseguem usar. Aqui no Paraná a gente ainda tem o Siscred, que eu consigo habilitar e vender esses créditos. Certo. Só que é só com crédito de exportação e diferimento. Então esse tipo de crédito... Tem que ser da mesma espécie, né? Na verdade é assim, eu consigo habilitar dependendo do tipo de operação. Se eu, pegando esse exemplo, né, que eu dei, que eu importei, paguei 18%, só que eu exportei, a exportação não paga nada. Mas esse crédito eu consigo daí habilitar e vender para um terceiro. Agora, você transfere o crédito. Daí eu transfiro e eu recebo recebo. Crédito. Daí ele tem uma dívida, ele vai lá e compensa pelo que ele comprou no crédito. Exatamente. E eu consigo monetizar esses créditos. Entendi. São Paulo também permite isso. Mas tem estados que não permitem. Então tem setores que são mais privilegiados. Por exemplo, o agro exporta muito? O agro tem, né, tem uma série de benefícios, seja porque exporta, mas seja porque também é a base da cadeia. Então, tem praticamente uma grande desoneração, inclusive créditos complementares. Mas daí depende, às vezes, de um regime especial, do enquadramento correto, de um tipo de operação. Mais uma vez, pegando o estado do Paraná, laticínios. Se eu vender para outro estado, eu tenho 7% de crédito presumido. Se eu vender internamente, eu não tenho crédito nenhum. Por que eu vou vender dentro do estado do Paraná? Então, normalmente, os laticínios vão para outro estado. E os que vêm para cá vêm de interestadual, porque os outros estados fazem a mesma coisa. Então, a gente consome muito o queijo produzido em outros estados e o nosso queijo aqui vai para outros estados. Interessante. Uma questão de planejamento e redução de planejamento, exato. Mas daí, assim, o tributário é muito relevante. Mas, às vezes, tem a questão logística, a questão de armazenagem, a questão do mercado consumidor. Então, né, tem outras variáveis também que são importantes. Entendi. Muito complexo, né?
E a base de estudos, de tudo isso, né? Porque a todo momento você tem que estar se atualizando, porque muda a todo momento. Muda bastante. Bem complicado. Mudando um pouco de assunto, fala um pouco da unificação dos impostos, da extinção dos impostos lá do PIS, COFINS, né? Houve uma alteração recentemente novo? A gente está numa fase de instituição de uma reforma tributária. Certo. Né? Ela já, o esqueleto dela já foi aprovado, né? E foi publicado, é uma emenda à Constituição. Então ela já está valendo. É esse 132 ou não? Isso. Esse Então 132. ela já está valendo. Emenda à Constituição. A ideia é simplificar, né, a cobrança. Então, a ideia é simplificar, reduzir o volume de impostos para 2, podendo ser 3. Né? Então, a gente tem o imposto que vai substituir as contribuições, né? Então, o PIS e COFINS e o IPI. Então, aqueles tributos federais eles vão ser, né, substituídos, né, por um tributo. E o estadual e o municipal substituído por outro tributo. Né? Então, a tendência é a gente ter uma simplificação. Mas, na minha opinião, né, o nosso sistema tributário já está muito maduro. A gente tem, né, desde a Constituição de 88 e as principais leis que são, né, de 2000, 2002, 2004, já passaram por um processo de amadurecimento muito grande. Então, eu não vejo com os melhores olhos essa reforma tributária. Aliás, o nosso sistema tributário é um dos mais evoluídos do planeta. Quem sofre muito hoje com o tributário? Você pega o médio e o grande, eles sabem exatamente o que eles pagam. E a cadeia deles está toda mapeada. O tributário não é um problema para o médio e para o grande. Né? O problema para eles é custo e algumas incertezas. Né? Mas a gente já entra nesse detalhe. O pequeno está no simples. Né? Então ele também tem um regime muito simplificado, muito tranquilo, muito fácil. O problema está para quem consegue crescer, que sai do simples e vai para um lucro real presumido. Essa empresa, esse perfil se bate muito. E daí é uma mudança brutal de tributação, uma elevação de carga e daí vem a informalidade, daí vem, né, a inadimplência. E aí que quebra muita empresa, porque não quer pagar o imposto ou paga errado e depois vem o fisco muito agressivo e... as nossas alíquotas são muito altas, né? Isso que é a dor, mas né? agora falando um pouco dessa questão, né, por que o nosso regime hoje tributário é tão complexo? Não é por causa da lei, é por causa do fiscal. Porque hoje eu tenho a Constituição, eu tenho a lei complementar, a lei ordinária. Mas o que vale na prática é a instrução normativa. O que vale na prática é a declaração. Você pega a declaração de imposto de renda da pessoa física. Olha quantos campos tem lá. E a maioria deles não está na lei. Alguns estão em instrução normativa, outros estão direto na declaração. Preencha lá e vamos ver no que vai dar. Né? Então, isso acontece também com as empresas. Né? As declarações de obrigações acessórias são muito mais complexas do que a legislação prevê. Então você está trazendo que a reforma não teria que ser na legislação, e sim no sistema... Na minha opinião, é na fiscalização. Na fiscalização. É muito... A aplicação da legislação, né? Através das portarias da... Se você muda a nomenclatura, né, da autoridade de auditor fiscal para consultor fiscal, você já tem um ganho imenso. Porque as operações são complexas. A legislação é um pouco mais genérica. Está sujeita a interpretações. Se vem o fiscal e fala, olha, a interpretação tende a ser essa, e abre para a composição, você vai reduzir, eu diria, 80%, 90% dos problemas. Porque daí o fiscal já dá a opinião dele, e se você não concordar, daí a gente tem um embate. Fazer da maneira como
segue o entendimento correto daí. Mas normalmente já vem, né, com a caneta pesada ali. Apareceu na porta meio susto daí. Pois é. E o pior, eles ainda recebem bônus de meta, né? Quanto mais altura, mais vem bônus. Daí você fala, daí não tem como funcionar, né? Já vem com vontade daí. Pois é. Estimulado. Caneta é pesada, né, do fiscal, e multa de 75%. Assim... quebra mesmo. E não é só da aplicação, ele vem para trás também, de alguns anos. Dos 5 anos. Você vai ver, o fiscal não te pega 3, 6 meses depois que você começa a fazer errado. Ele vem daqui 2, 3 anos. Ele espera o bolo ficar maior, né? Essa questão aí dos prazos, né? Não tem uma questão que também é 10 anos? Ou ele pega a partir do momento da incidência? São 5 anos. 5 anos. 5 anos do fato gerador o fiscal tem para... Fato gerador. Para autuar. E isso é outra coisa muito delicada, né? Porque a gente opera hoje com um entendimento, uma perspectiva. Se daqui 3 anos muda esse entendimento, daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma denúncia espontânea? Vou mudar algo que eu já operei, algo que eu já coloquei dentro dos meus livros, algo que eu já negociei com o meu cliente, uma operação consolidada. A questão da denúncia também exime da questão da multa, né? Exime da multa, mas nesse caso aí, vamos pegar o ICMS, que é um tributo que eu repasso, né? Então, você é o meu cliente e você toma crédito de todo o ICMS que eu pago. Só que eu estou pagando 12. Se eu pago 12, você acredita 12. Certo. E você me paga 12. Né? Porque eu sou responsável por pagar o Estado. Você me paga 12, eu pago para o Estado, você acredita 12. Daí o Estado vem e fala, é 18. Aí, fechou a conta. Como é que eu vou te cobrar essa diferença? Né? Eu tenho que pagar o Estado, só que eu não consigo cobrar de você não pode acreditar depois e... Né? Não fecha a conta dele. Eu não tenho problema em destacar o ICMS. Eu quero pagar o que eu tiver que pagar. A dificuldade é que às vezes a alíquota ou NCM ou a legislação não está clara ou o fiscal muda de entendimento e prejudicou toda a nossa cadeia, porque é não cumulativo. Né? Então, eu poderia muito bem repassar, não estou repassando por uma questão interpretativa que depois muda e daí lascou, não volta atrás. Né? Você acha que é proposital uma situação dessa? É difícil dizer, né? Porque, assim, eu acredito que todo empresário deve cair numa situação como essa, né? É muito comum, né? É muito comum. E daí ele se vê numa situação que ele não consegue pegar o recurso dele de volta, né? E às vezes até o profissional de contabilidade, né? Me corrija se estiver falando besteira. Às vezes ele não está preparado para isso, né? Pois Está orientando, né? Que são áreas diferentes, né? O direito o contábil. Essa é uma excelente questão, porque tem-se uma expectativa muito grande que o contador traga essas soluções. Mas o papel do contador, preponderantemente, é processamento. Então, ele pega as informações que a empresa já lançou, processa e faz as obrigações. Né? Então, ele atua num segundo momento. Mas o momento 1 é o do lançamento, e é a responsabilidade da empresa fazer esse lançamento. E se a empresa tem dúvida, é consultar o seu advogado, né? O seu especialista. O correto seria a empresa ter procurado ali o advogado antes, fazer o seu planejamento, depois ir para o... E pode ser, às vezes, até com o contador, mas daí é um contador que trabalha com consultoria. Sim. Né? Bons escritórios hoje de contabilidade têm seus departamentos. Tem o departamento de processamento, que é o BPO, e tem o departamento de consultoria. E né, trabalha sinergia com o outro, mas o contador do processamento deveria falar, olha, isso não é decisão minha, né? Consulte o advogado ou consulte o nosso consultivo, para daí vir uma decisão. Né? Porque se ele assume essa responsabilidade, é muita responsabilidade, não faz parte do escopo dele. Pelo menos não deveria fazer. E custa caro, né? Depois custa caro. E hoje a maioria das empresas não tem essa preocupação, né? Porque culturalmente tá tão focado na operação que às vezes nem
Só quer entregar lá pro contador, ó, se vira, né? E o contador tá lá para emitir o documento, para entregar para o fisco, né? Aí a bomba estoura, pô, você não me avisou, né? Pois é. É bem assim. E o contador também está muito sobrecarregado, né? Você pega agora começa assim o prazo para entrega, né? Inicia-se assim a contagem regressiva para entregar a ECD, que é a declaração contábil. Cara, é de uma complexidade extrema a ECD. Você tem que abrir nota a nota, lançamento por lançamento, aonde que isso transitou dentro da contabilidade. Pega uma venda, né? Uma venda tem um desdobramento tributário, contábil, de estoque, gera inúmeros lançamentos e você tem que colocar tudo isso dentro daquela declaração. É reportar para o fisco exatamente o que aconteceu. Então, é uma obrigação muito complexa. Se você tem que fazer isso na mão, você não faz. Daí exige já um sistema muito bom, que daí já é custo, que daí já é dispêndio, né, de parametrização. Da declaração contábil vem a ECF, que daí é a declaração fiscal, mais complexa ainda. Então você vê que são prazos curtos, né? Além delas você tem que cuidar da rotina do dia a dia, né? Que daí já tem o SPED de contribuições, SPED fiscal, a DCTF, os DARFs, os PERDECOM, sem fim. Imenso, né? É imenso. Por isso que eu digo, aonde talvez fosse a nossa melhor reforma seria aí, né? Em a gente conseguir cuidar dessas obrigações, dessas declarações e não começar do zero com mudança de impostos, né? E na sua experiência de todos esses anos e de olho no mercado, né? Qual que você acha que é o grande gargalo das empresas hoje? Nesse sistema tão robusto? Eu acho que assim são... Calcanhar de Aquiles. Talvez o maior calcanhar de Aquiles seja alguns, né? Mas eu coloco muito o otimismo do empresário e eu acho que se ele não for otimista, ele não empreende no Brasil. Mas o otimismo de você acreditar que as coisas vão dar certo sem ter uma fundamentação, sem ter um business plan, sem ter uma análise bem detalhada dos teus números, isso eu diria que é o que enterra a maioria das empresas. E aí eu estou falando de empresas menores, né, de novos empreendimentos. Porque falta, né, essa análise crítica, uma análise financeira, um detalhamento do negócio. Eu compro com prazo de pagamento de 15 dias e vendo com prazo de pagamento de 60. Nossa. Em 3 meses eu posso quebrar. Faltou giro. Eu tenho lucratividade, eu tenho um bom produto, mas não consegui visualizar isso, porque não negociei bem a minha venda, não negociei bem a minha compra. E às vezes o caixa me arrebenta. E o tributo vence no mês seguinte. Então, como é que eu vou vender a prazo e pagar o tributo no mês seguinte? E pagar o meu fornecedor no mês seguinte? E pagar a minha folha no mês seguinte? Então, é um otimismo de que vou vender mais e vou conseguir trazer esse caixa para fazer frente. Do empreendedor. E são questões inegociáveis. Salário é inegociável, tributo é inegociável, né? Fornecedor é inegociável. Se eu pago, ele não me manda minha matéria-prima, eu não produzo. Então eu vejo essa dificuldade muito, muito aparente nesses perfis de empresa. Empresas de maior porte, daí já é uma complexidade maior, né? Às vezes é uma mudança de política econômica, às vezes é uma mudança da própria tecnologia ou do produto que não conseguiu amadurecer com o mercado, né? Então são outros fatores, né? É o que eu percebo assim no mercado que a gente conhece, é que médias empresas, de pequena para médias empresas, muitas vezes o empresário não conhece seus números, né? E aí, às vezes, está perdendo dinheiro lá no estoque, né? Ou perdendo dinheiro na operação, mas não tem aquela vontade de mudança, aquela vontade de tentar entender os números. Só simplesmente quer fazer a operação. E isso, às vezes, o cara está trabalhando no prejuízo, né? Trabalhando Está preocupado com o faturamento e não percebe que a venda, às vezes, é deficitária, né? Existe uma resistência muito grande, né? Em fazer operação, essa operação de controle, né?
para pegar e colocar na prática. E, Às vezes e o cara está aí, passando quando ele 2 faz- milhões de reais na conta do cara, ele está achando que está ganhando muito dinheiro e vai ver E às o vezes, lucro é muito pequeno ou até negativo. Né? e às vezes tem uma certa informalidade ali e um descontrole que pega aquele capital e compra um carro. Por 2 milhões, compra um carrão, daí faz, né, uma aplicação ali, faz uma viagem lá. Comprou uma lancha. Daí quando né, vai tudo embora. Assim, o mercado ele é muito agressivo, né? Ele é muito duro. Sim. Não tolera, né? Verdade. Mas a tecnologia está ajudando bastante nesse aspecto, né? Trazer ali um controle e uma visibilidade aí do seu fluxo. Né? Se lançar todos os valores ali bem certinho, a pessoa vai... Você tem ferramentas muito boas aí no mercado, né? Os programas, né? Os ERPs, eles são fantásticos. Atendem praticamente todo tipo de atividade e, assim, e para todo gosto. Né? Você tem para o mesmo ramo 15, 20 opções, né? Desde a mais complexa para a mais simples, desde a mais cara para a mais barata. Tem, né, softwares que são gratuitos. Aonde que está o problema? É lançar. Você tem a cultura de lançar. Abrir o aplicativo. Abrir lá e fazer o lançamento. Lançamento, Porque daí você precisa, não basta só ter o software, tem que ter a cultura de lançamento, a parametrização correta. Comportamento, né? E principalmente ter uma utilidade para aquilo, né? Lanço, mas não olho meus números, depois de uns meses eu falo, né? Vou lançar mais, né? E daí vai para boa planilha, né? Que também funciona até certo ponto, né? Então, na tua visão, o sistema tributário hoje ele está bem evoluído, ele está bem moderno, vamos dizer assim. Diz o Rodrigo, é um dos sistemas tributários mais modernos no mundo, né? É o mais moderno do mundo. E eu posso pegar também um exemplo, né? Mais um para falar de uma delegação da Alemanha que veio para o Brasil. Eu ia falar assim. E eu acompanhei eles na Receita Federal. A gente Nossa, teve algumas legal. dinâmicas lá com eles. Entender o que é o SPED, a nota fiscal eletrônica. Então. E foi, assim, muito interessante o feedback deles. Falar, Comitiva. uma comitiva, para entender o sistema tributário brasileiro. Você vê da Alemanha. Veio por meio da Câmara Brasil-Alemanha, aqui do Paraná, e a gente foi juntos lá na Receita. Bacana. E eles ficaram assim impressionados. Eu falei, nossa, é revolucionário o que vocês têm aí. Isso faz alguns anos, na época do SPED, né? E eles falaram, tá, mas pra gente não tem aplicabilidade nenhuma. Né? Primeiro porque a gente tem um IVA, um único imposto. A gente já está indo para 2, né? Não quer simplificar, mas já vai para 2. Eles têm um único imposto e, assim, acredita tudo que tem na entrada, debita a saída, uma declaração mais simples, né? Um volume muito menor de obrigações. Então, eles falaram, funciona para a gente. E o principal, né? Não tem jeitinho. É Só muito sério, né? Então, hoje a gente tem mecanismos de fiscalização. Porque se não tiver, vai acontecer desvios, né? E lá, culturalmente, é uma coisa mais, né, linear, mais compliant, né? O pessoal cumpre a regra. Então, a contrapartida é essa. Você presume-se a tua inocência. E no nosso tributário, não. Aqui no Brasil, presume-se que você está errado e vai se explicar depois. É reversa. Guilherme Paludo, advogado, contador e auditor. Guilherme, deixa sua mensagem final. Já tá. Ficaríamos aqui horas discutindo sobre esse tema que é muito abrangente, né? Muito bacana. Mas a gente tem o nosso tempo aqui. Então deixa sua mensagem final aí pra gente. Então, não vendendo, né? Que é o querendo vender o nosso trabalho, mas hoje é fundamental, né? Para qualquer empresa trabalhar bem assessorada. Seja com uma boa contabilidade, seja com uma boa consultoria, porque sem esses profissionais você não consegue entender, né, adequadamente seus números e às vezes você está perdendo oportunidades, né? Está perdendo competitividade, porque o teu concorrente ele pode estar, né, se utilizando de uma estrutura mais robusta e mais completa e aí tendo melhores resultados. E às vezes, né, o problema não está no produto, às vezes o problema está realmente em você estar com, né, uma otimização financeira, uma otimização tributária e
utilizando bem os seus recursos, né? Seja eles ativos, seja eles intangíveis. Então, consulte, né, um bom profissional, seja ele contador, seja ele advogado, seja ele, né, um financeiro, para que você consiga ter visibilidade do teu negócio. Deixe também suas redes sociais, seus contatos. Então, hoje no meu Instagram é GC Paludo, né? E no LinkedIn nós temos o escritório, que é o PPA Law, que também tem muita informação, né? A gente publica legal. bastante as novidades aí legislativas, né? Das jurisprudências, então é legal acompanhar para ter sempre acho que umas 2 vezes por semana a gente publica alguma novidade. Você vê como tem novidade, Os né? artigos tem. Bacana. Então é isso. Encerramos nosso episódio do Telcast. Siga-nos nas redes sociais, @telcastoficial. Obrigado pela presença, por estar sempre nos prestigiando e até a próxima.